saiba explicar um projeto, ou saiba explicar por que aquela tua experiência é relevante para aquele papel que tu está te aplicando, para uma pessoa que nunca fez aquilo na vida. Tá, então obrigado mais uma vez, né, pelo tempo. Prazer te conhecer por câmera, por vídeo, videoconferência. E talvez antes da gente começar a conversar, você quer se apresentar? Falar aí quem é você, de onde você veio, o que que você faz? Tá? Então, meu nome é Sofia, eu sou, no Brasil, eu sou psicóloga. Eu vim, então, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje eu moro em Wellington, na Nova Zelândia. E aqui na Nova Zelândia eu estou atuando como IT Recruiter, uma empresa chamada Talent Army. Muito bom. E como é que surgiu essa ideia de vir para Nova Zelândia? A gente estava conversando antes, você comentou que você já tinha vindo, na verdade, né, como turista passear. Como é que você conheceu a Nova Zelândia? De onde surgiu isso? Então, a minha história é um pouquinho diferente de outras pessoas, né, Bruno? Mas eu conheci a Nova Zelândia porque eu já conheci o meu atual namorado, meu parceiro na época, né? E ele já estava morando aqui, ele fez a movimentação de carreira para Nova Zelândia, ele é da área de TI também, e ele veio para Nova Zelândia em 2017. Daí a gente teve um tempo de relacionamento à distância. E nesse relacionamento à distância eu vim para cá, ele foi para lá, eu vim para cá, ele foi para lá, né? Algumas idas e vindas, tanto minha quanto dele, né? Na parceria ali Brasil-Nova Zelândia. E aí, então, eu conheci como turista primeiro, né? E chegou o ponto que realmente a gente decidiu que estava na hora de fazer a movimentação de fato, porque, né, o bolso também pede. E aí, então, foi assim que a gente decidiu a minha vinda para Nova Zelândia, era o que fazia sentido para a gente naquele momento, né? Então, a gente começou a movimentação, era para eu vir para Nova Zelândia em junho de 2020. Estava terminando uma pós-graduação e tudo mais, ia terminar, encerrar todo o meu ciclo lá para vir para cá. E aí veio o Covid, enfim, a gente teve toda uma especificidade, né, para conseguir entrar com o Covid, porque eu precisei entrar só com ele, então ele precisou ir para o Brasil e tal. Dito isso, a gente não conseguiu fazer os planos acontecerem em junho de 2020, mas a gente conseguiu fazer acontecer em março de 2021. E aí, então, desde março de 2021 que eu tô aqui. Legal. E uma pergunta aí sobre isso. Você já tinha pensado em morar fora do Brasil antes disso? Ou foi mais por causa do relacionamento? Como que era a sua cabeça nesse sentido? Então, eu pensei algumas vezes. Na verdade, eu tenho uma trajetória de carreira, assim, sempre durante a formação como psicóloga, eu trabalhei em RH, e eu trabalhei em RH de algumas empresas que são bem grandes e que têm a possibilidade de explorar a carreira internacional, e eu tive isso muito como feedback de outras pessoas, que eu me daria muito bem lá fora, que tu vai te dar muito bem, porque tu já fala inglês, porque tu isso, tu aquilo, blá, 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 blá. Era uma coisa que eu já pensava, mas não era uma coisa que eu estava concretizando naquele momento, né? Até porque eu estava Aham. numa transição de carreira no momento, mas eu era uma coisa que tinha na mente ali, sabe? Já existia, e muito por pulguinhas de outras pessoas, né? Eu acho Aham. que muita gente começa assim também, começa com pulguinhas de outras pessoas que saem, que fazem essa experimentação, curtem, aí começa a falar, olha, é muito show, tu ganha muita experiência no processo e tal. Então, sempre existiu essa pulguinha, assim, né? Não era o meu foco no momento, mas Uhum. enfim, né? A vida acontece e foi muito bom que ela aconteceu e foi muito bom estar aqui, né? Então, que bom que a vida acontece e essas coisas acontecem pelo caminho que muitas vezes não sai como planejado, mas acaba acontecendo e a gente ganha muito com isso também, né? É verdade. É interessante porque, apesar de você falou, né, a sua história é um pouco diferente, porque tem toda a questão do relacionamento com seu namorado, mas de uma forma ou de outra, muita gente acaba tendo algum conhecido fora, às vezes é um parente, ou às vezes é um amigo próximo, que você acaba tendo essa exposição de algum outro país. No seu caso é interessante porque você era alguém muito próximo,
e além de ser alguém que estava provavelmente te falando da Nova Zelândia, de como que era, e você ter essa exposição, além disso, você teve a oportunidade de vir visitar como turista. É, foi um pouco parecido com o meu caso. A primeira vez quando eu saí do Brasil, a minha irmã morava nos Estados Unidos na época, e eu fui visitá-la como turista. Gostei, na época pensava mais ou menos em sair do Brasil, mas não tinha nada concreto, e aí depois a gente acabou se mudando para lá. E aí eu queria te perguntar, se você puder contar, como no seu caso você conhecia um pouquinho da Nova Zelândia, já tinha vindo como turista, qual que foi essa diferença, talvez algum desafio de mudar, de realmente mudar para cá, sabendo que era uma mudança mais permanente, vamos dizer assim? Como é que foi essa experiência versus, né, o passado? Uhum. Então, quando tu vem como turista, né, tudo é encantador, né? Tudo, tu vê uma parte, né? Tu tem um recorte de cada lugar que tu passa, é um recorte que tu vai juntando as peças e vai tendo a tua experiência, mas é bem diferente do dia a dia, né? Porque tu tá turistando, então tu vai nos pontos turísticos, tu não tá trabalhando, tu não sabe o que é pegar, se tem que pegar um metrô, um trem, um ônibus ou ir a pé para o trabalho, né? Tu tá distante daquela realidade, tu não sabe o que é trabalhar numa empresa, daqui, com a cultura daqui, né? Então eu tinha esses recortes, né? A Uhum, Nova Zelândia, ela encanta, ela tem paisagens lindíssimas, né? Não é à toa que muitos filmes são gravados aqui. Então, ela encanta demais na parte turística, mas lógico que quando eu mudei, ah, eu encarei muitos desafios da mudança. Primeiro, homesick, né? Eu era muito próxima da minha família, eu sou muito próxima da minha família, então a gente tem que aprender a lidar com isso, e a gente só aprende a lidar com isso quando a gente faz uma mudança dessas, não quando a gente está turistando. Porque uhum, a ideia de que logo ali já vai acabar faz com que tu aproveite o máximo daquela experiência e tu não te importa muito se, eu não tô falando com a minha mãe todo dia, eu não tô vendo, sei lá, não tô falando com meus pais toda semana e tal, né? Mas depois que tu muda, não tem aquele prazo lá no final te dizendo, olha, tu vai voltar. Não, a uhum. ideia é que tu não volte, né? Então, tu vai voltar só para visitar, né? Então, isso te gera um sentimento como se mais forte. Então, tu tem que aprender a lidar com isso. Tu tem que aprender a lidar com o dia a dia, em que tu vai enfrentar desafios desde pedir um café na cafeteria, né? Porque se tu tiver um sotaque, ou se tu estiver trabalhando com alguém que tem sotaque, se tu for numa cafeteria pedir um café e a moça ou o moço que está te atendendo também não for um nativo, né, falando Uhum. inglês, ele também vai ter sotaque, né? Então, às vezes, não é só a tua questão na comunicação, é a do outro também, né? Porque às vezes são dois não nativos Sim. conversando. E aí tudo fica mais complicado, né? Então, os desafios vão dos mais micros possíveis aos mais macros possíveis, que é o que a gente mais conversa com pessoas que querem explorar um pouquinho, que às vezes as pessoas não sabem muito sobre a Nova Zelândia. Então, assim, como é que é para alugar uma casa? Como é que é para alugar um carro? Como é que é para se estabelecer numa cidade? Quais são os processos, né? Uhum. E desde, conseguir um trabalho. Ninguém vai te dizer assim de bate-pronto, a não ser que tu tenha alguém para te aconselhar, que tu precisa, por exemplo, fazer um documento para fazer o teu tax, né? Que é Aham. o teu pagamento de imposto. Sim. Ninguém vai te dizer, vai te levar pela mão lá, olha, assim, assado, você tem que fazer, tu tem que ter essa documentação assim, essas são as regras e tal, tudo vai de te procurar. Então, tudo se torna um desafio, do mais micro, do pedir um café, até o mais macro, que é tipo o pagamento de imposto, aluguel de casa e tudo mais. Então, acho que esses são os desafios, assim, né, que eu enfrentei, que comparando a experiência com o turismo, tu não vai ter, né? Uhum. Mas em compensação, eu também posso ser para sempre turista, porque sempre tem coisa nova para olhar aqui, né? Convenhamos. Sim. Então, é um país muito bacana. Então, acho que tu consegue ter a experiência do turista e já te preparar. Eu acho que vir como turista antes só me preparou. Então, algumas coisas eu já sabia sobre o local, sabe? Eu me Aham. sentia segura. Se fosse um local totalmente novo, talvez eu não me sentisse tão segura assim. Entendi.
Legal, gostei muito da sua resposta, foi bem interessante, toca em muitos pontos que eu concordo totalmente. Eu sempre comento com as pessoas que mudar para um novo país é começar a vida de novo, em muitos aspectos, né? Igual você falou, você tem que abrir conta no Uhum. banco de novo, você tem que tirar seus documentos, habilitação, tudo que no Brasil você já tinha conquistado e já nem lembrava mais daquilo, você está começando do zero em muitos aspectos. Então foi bem legal ouvir isso da sua perspectiva também. E eu não sabia, na verdade, quando a gente conversou antes, eu não sabia da sua formação como psicóloga e da especialização da pós, então isso é bem legal. Você mencionou que no Brasil você trabalhava já com RH, era na área de recrutamento também? Ou... Então, eu já trabalhei em várias áreas de RH, Ok. né? Eu fiz a carreira, assim, foi concomitante à faculdade, e eu comecei a fazer a dobradinha, porque eu sempre ia de uma empresa para outra, a dobradinha do agronegócio e da TI, agronegócio e TI. Então, eu saía de uma empresa de TI e ia para uma de agronegócio, saía de uma agronegócio e ia para uma de TI. Eu fiz isso durante muito tempo. Mas aí eu fui desde recrutamento e seleção, eu passei na parte de mais corporativa, de administração de pessoas, passei na parte de treinamento e desenvolvimento, de crescimento de empresa, né? Porque teve uma das empresas que eu trabalhei que era uma empresa, é uma empresa brasileira, mas que tem os donos que não são brasileiros, e eles não entendiam muito do Brasil, e eu precisava ajudar eles. Eu acho que essa foi a minha maior exposição antes de vir para Nova Zelândia, foi a minha Uhum. maior exposição em inglês, né? Porque eu só podia falar inglês com eles, eles não entendiam português. Então, eu passei por algumas áreas, mas com certeza o meu forte todo esse tempo foi voltado ao recrutamento e seleção. E aí, antes de vir para Nova Zelândia, eu trabalhava com recrutamento e seleção, mas daí para programas corporativos, que é tipo o que a gente tem no Brasil, assim, trainee, summer Ah, sim. job, MBA, assim, da loja sênior. Eu Ah, trabalhava ok. com. E aí, como que está sendo essa experiência de trabalhar com recrutamento aqui na Nova Zelândia? Nossa, difícil, difícil, porque, assim, o país ele é muito acolhedor, né, para imigrantes, assim, eu acho que, principalmente para brasileiro, nossa, nós somos muito bem vistos, as pessoas nos acolhem onde a gente chega, que elas percebem que a gente é brasileiro, né, elas querem falar com a gente, elas observam quando a gente está falando português, porque todo mundo acha lindo quando a gente fala português, né? É verdade. Então, assim, é muito acolhedor. O momento que eu tô é um momento bem específico, né? Porque eu peguei o país com a fronteira fechada. Então, ele é um país que tem vários incentivos para pessoas que venham para cá, e que venham trabalhar em alguns setores. Então, é muito bom isso. Mas o momento que eu peguei, que eu comecei a trabalhar, é um momento de fronteira fechada. Então, a gente não consegue contratar ninguém de fora. E isso, por si só, já é um desafio muito grande, porque na Nova Zelândia a gente tem um shortage, né? A gente tem uma demanda de mão de obra muito grande em comparação à quantidade de pessoas que tem aqui dentro, né? Então, se torna, às vezes o desafio não é, porque a vaga é complexa, porque a empresa é isso, porque não tem gente, né? E tu caminhar nas ruas e aí tu vê que não tem gente, não é para o teu setor. Hoje eu trabalho com IT, né? Mas não é um setor de IT só que está precisando de Uhum. pessoas, né? Eu caminho nas ruas, tu vê quase todos os restaurantes, quase todas as lojas, quase todos os business que tem, eles têm uma plaquinha na frente dizendo precisando de gente, né? Então, eu acho que isso por si só já é um desafio muito grande que eu tenho passado, né? Mas a gente está sempre olhando notícias. Hoje mesmo a gente compartilhou uma notícia, né? De que para algumas profissões, para alguns tipos de trabalho vão abrir exceções de visto. E a gente está sempre de olho nessas notícias, porque assim que começar a abrir a fronteira de novo, a gente quer olhar para fora, né? As Uhum. empresas aqui precisam muito de gente, tem muito trabalho, a gente realmente precisa de muita gente aqui. Então, acho que esse é o primeiro desafio, mas fora isso, tem algumas similaridades, Uhum. né? Que é o recrutamento é que ele é mais pessoal, eu sinto. No Brasil eu já estava, não sei se também é o tipo de empresa que eu estava trabalhando, mas ele já estava um pouquinho mais distante, era um processo mais automatizado, né? Tu não ia muito a fundo nas pessoas. E Uhum. aqui, como é pouca gente,
tu faz um trabalho mais personalizado, né? Então, Uhum. tu conhece aquele candidato pelo nome, tu conversa com ele te liga, ele tem teu celular, sabe? Tu sai para tomar um café com ele. Eu tive uma candidata há pouco tempo que me convidou para fazer uma corrida que tem aqui junto com ela, porque ela sabe que eu estou treinando para corrida. Então, eu acho que aqui é mais íntimo o processo, né? Até Aham. porque tem um impacto muito maior. A Nova Zelândia, ela tem um impacto grande no trabalhador e na empresa que está contratando, porque tem muitas regras para tu poder admitir uma pessoa e para inclusive poder depois desligar uma pessoa. E isso Uhum. faz com que o processo ele seja mais meticuloso, né? Então, normalmente os processos na Nova Zelândia não é como no Brasil, que tem uma, duas entrevistas e acabou, Uhum. né? A gente tem entrevista, a gente tem o teste técnico, a gente tem entrevista com o pessoal do time, a gente tem entrevista com o hiring manager, daí a gente tem entrevista com mais alguém da empresa. Então, assim, são 3, 4 steps de processo para tu chegar na final, né? Mas depois que tu entra, então depois tem o reference check, que é uma coisa que no Brasil a gente não tem, né? Então, quem pensa em vir para Nova Zelândia um dia tem que lembrar disso, porque tem que vir com seu reference check, a imigração, inclusive, vai pedir cartas de referência para comprovar o teu tempo de experiência. Então, essas coisas têm muito diferente, né? Uhum. Ah, mas no final do dia são pessoas, né? E eu Sim. acho que trabalhar com recrutamento é tu ser curioso sobre as pessoas, é tu estar numa posição de estar curioso em relação à história delas, o que elas estão buscando, né? E acreditar que tu realmente está ajudando aquela pessoa a encontrar um lugar melhor da onde ela está, né? Uhum. E porque tem um impacto muito grande para aquela pessoa, para aquela carreira, para aquela vida, né? Tu vai impactar demais. Principalmente quando a gente fala de uma pessoa overseas, né? Uma pessoa que não está aqui. Então, olha o impacto que uma oportunidade de trabalho pode ter na vida dessa pessoa. Muito grande, né? Sim. Acho que é um overview, assim, de como Não, é ótimo. trabalhar com recrutamento. Eu gostei muito, principalmente desse finalzinho, de tudo, na verdade, mas eu nunca tinha parado para pensar muito nisso do impacto que é na vida da pessoa uma oportunidade de emprego, né? Principalmente se ela está fora, porque realmente é um impacto, não é só uma mudança de emprego, né? É uma mudança de vida, de país, de cultura e de tudo mais. E aí, pouco ligando nisso, a última pergunta que eu tenho para você é se você tem alguma dica ou algum conselho para quem está pensando em sair do Brasil, está se preparando, o que que vai ajudar essa pessoa, ou o que que te ajudou, ou o que que, como recrutadora, você vê ajudar as pessoas. Tá? Então, assim, eu acho que, para começar, quem sempre precisar de um apoio, né? Tem brasileiros aqui na Nova Zelândia que a gente brinca no escritório aqui que só querem falar comigo. Então, eu acho que eu me coloco sempre à disposição, caso alguém queira conversar, queira saber mais, né? É só me chamar no LinkedIn aí. Mas eu acho que de dica, assim, que eu tenho é primeiro observa a documentação que precisa trazer. Então, eu já fui trazendo algumas coisas, né? Então, processo de procurar trabalho aqui na Nova Zelândia, a gente tem o reference check. Reference check é muito importante que tu traga já tuas referências, que as tuas referências saibam que elas podem ser chamadas no Brasil, né? Então, ó, passei por 3 empresas, sei lá, né? Nessas 3 empresas eu já avisei as 3 que pode ser que entre em contato em algum momento para falar sobre uma referência para mim, né? Traz carta de referência, né? Que as pessoas possam falar. Às vezes no Brasil tem empresas que têm a política, a gente não dá carta de referência. Traz nem que seja a carta mínima que eles podem te dar, e que é obrigatório por lei, né? Que eles te deem, em caso tu peça, que é informando que tu trabalhou naquela empresa com aquele cargo naquele período. Isso eles Uhum. podem te dar, porque está na tua CLT. Então, trazer no mínimo isso das empresas que tu trabalhou, que tu acha que são relevantes para o tipo de trabalho que tu está buscando aqui, é muito importante, né? Outra coisa que é muito importante é tu olhar para as vagas que tu está te aplicando e realmente conectar pontos da tua carreira com aquilo. Então, se eu estou me conectando, se eu estou me candidatando, por exemplo, para uma vaga que é de lead, né? Digamos que é team lead, alguma coisa do tipo, que pontos na minha carreira, ou que experiências de vida que eu tenho, que pode não ser só o trabalho, mas que experiências de vida que eu tenho que mostram que eu estaria pronto para isso, Uhum. né? E trazer isso de uma forma que
todo mundo entenda. E aí, quando eu falo todo mundo, é para as vagas técnicas e não técnicas, né? Mas as vagas técnicas, principalmente, né? E trabalhando com TI, eu tenho uma proximidade com a TI, porque eu já trabalhei muito tempo com a TI, eu tenho uma pessoa em casa que trabalha com TI, então eu consigo entender, né? Uhum, Se eu precisar que um candidato me explique um projeto, eu vou conseguir entender como é que ele estava se colocando no projeto, mas tem recrutadores que não vão entender, que pegam só pelas keywords, né? Pelas palavras-chave, uhum, e aí eles não vão entender exatamente qual era o teu papel naquele projeto. Então, eu acho que uma dica é saiba explicar um projeto, saiba explicar por que aquela tua experiência é relevante para aquele papel que tu está te aplicando, para uma pessoa que nunca fez aquilo na vida. uhum. Tu tem que fazer aquela pessoa que nunca fez aquela tarefa entender aquilo que tu já fez. E entender como aquilo que tu já fez se aplica ao trabalho que tu tá tentando conseguir. Eu acho que essa é uma super dica, assim. Essa é uma dica Ensina de para alguém ouro que nunca mesmo. fez. É. E, e aí, até complementando, é uma super dica mesmo, isso aí. E uma coisa que eu fazia, que me ajudava, era eu treinava, praticava isso tentando explicar para minha esposa, que ela não é da área de TI, eu sou da área de TI, e é uma coisa simples, né? Todo mundo conhece alguém que não é da sua área de trabalho, de atuação. Então você pode tentar explicar para aquela pessoa e ela vai te perguntar, não, o que que é essa palavra? O que que é isso? E aí você consegue, porque às vezes é natural para gente, né? Você trabalha com aquilo, você está acostumado com aquele vocabulário e talvez para você não faz sentido que as outras pessoas não sabem o que que isso significa, ou o que que essa palavra, o que que esse conceito significa. Então, desculpa de interromper, mas foi, foi uma dica excelente. Gostei muito. Ah, obrigada. Obrigada. Acho que é uma boa, assim, né? Claro, a gente não pode sempre pensar nessa explicação não levando 20 minutos, porque a gente não pode ter 20 minutos em uma resposta de uma pergunta. Mas em linhas gerais, explicar realmente para alguém que nunca entendeu aquilo. E é um super caso teu, né, Bruno? Ah, eu vou usar minha esposa aqui, né? É a mesma coisa. Em casa Sim. também sou eu, né? Então, a gente também aprende muito com isso. Ela com certeza aprendeu um pouquinho mais sobre o que tu faz, Ah, né? sim. E tu conseguiu aprender um pouquinho sobre como passar as tuas experiências. Então, acho que até o treino é uma forma de trocar conhecimento, né? Hoje eu conheço muito sobre TI graças a isso, graças a Sim, essas explicações de candidatos. Então, acho que é que mais vale, assim. entendi. Legal. Pô, Sofia, muito obrigado. Gostei demais das dicas, de tudo que você falou. Mais alguma coisa que você queira falar? Mais alguma coisa que você queira expor, explicar? Acho que não, acho que obrigada pelo convite, né? Fiquei bem feliz. Aqui no escritório está todo mundo também feliz, né? De ter, assim, essa oportunidade de conversar. Eu acho que é tão importante, né? A gente está num país que tem tanta oportunidade que é importante que as pessoas saibam como as coisas funcionam aqui, saibam que as oportunidades existem, né? E quem quiser pode me chamar no LinkedIn aí, procura lá, Sofia Pilar, me acha. Tem vários brasileiros que já entram em contato, me mandam mensagem, pedem para conversar, a gente sempre acha um tempo para conversar, né? E aí já vai explorando um pouco sobre essa carreira, porque no final do dia eu trabalho com recrutamento, mas o recrutamento é uma pontinha, né? E a pontinha ela se estende sobre carreira em geral. Então a Uhum, gente também está sempre aberto para conversar sobre isso. Acho que é legal. isso. Muito legal. Eu vou deixar o link do seu perfil no LinkedIn, então, na descrição do vídeo também. Obrigado aí já pela disposição. Eu também, obviamente, estou disponível para conversar com quem tiver interesse. E é isso aí, sucesso. É, Se vier para Auckland visitar, você, o Rodrigo, fala para a gente encontrar aqui, tomar um café e conversar. É, Bora, a gente tá indo para aí, dia 20 e pouquinhos, depois do Natal aí, a gente vai subir de moto até Auckland. Ah, é? Aí, ó, Ah, então me vamos. fala mesmo. Ah, Pode falar para a gente encontrar. É, Mas beleza, muito obrigado mais uma vez, sucesso, tudo de bom aí para vocês. valeu, Bruno.